Olá, boa noite. Bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira, nossos estudos bíblicos. Nesse mês, é o mês da missão em todas as igrejas evangélicas reformadas do Brasil. Aqui em São Paulo, em IR São Paulo, nós estamos estudando os evangelhos, a missão nos evangelhos. Já estudamos o evangelho de Mateus, de Marcos, e hoje vamos estudar a missão no evangelho de Lucas. Nós aprendemos que só existe um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Esses três evangelhos, eles têm a mesma visão do roteiro da vida de Jesus durante todo o seu ministério. O evangelho de João é conhecido pelos estudiosos, assim, eles tratam de o quarto evangelho, mas todos eles, os quatro evangelhos, têm o propósito de anunciar o ministério salvador do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos, eles têm uma cronologia própria. Eles têm uma pequena introdução, o Marcos e o João, porque Mateus e Lucas se detêm mais, Lucas mais ainda. Mas eles seguem esse roteiro aí. O batismo de Jesus, daí todo o seu ministério e, por fim, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, lá no finalzinho de cada evangelho está contido a grande comissão, o chamado missionário de Jesus para os seus discípulos e para a sua igreja. Nós nos identificamos com os alunos, com os discípulos de Jesus. E aqui no evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, do versículos 44 a 48, é que nós podemos encontrar as palavras de Jesus, especificamente tratando da grande comissão. Nós, quando vemos essa cronologia, é importante notarmos que os discípulos quiseram escolher alguém para assumir o lugar do Judas, que já estava morto. Então, eles tinham um critério para achar essa pessoa. Lá em Atos capítulo 1 diz: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. É por isso que nós falamos em outra oportunidade, né? Os evangelhos não são biografias da vida de Jesus, mas o anúncio do seu ministério, da sua tarefa salvadora. Por isso que a pessoa que iria assumir o lugar do Judas, bastava ele ter andado com eles, com Jesus, com os apóstolos, os discípulos, né? Durante todo o ministério de Jesus, começando do batismo até a sua ascensão. Cadê? O Evangelho de Lucas tem um autor, é ele mesmo, o Lucas. Lá no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, faz uma referência a ele. Lucas, o médico amado, né? E o Demas enviam saudações. Todas as cartas de Paulo, sempre no finalzinho, no último capítulo, tem algumas saudações que ele faz para algumas pessoas, saudações dele mesmo, do apóstolo, e dos seus companheiros. Tem hora que ele cita o Timóteo, ou o Epafrodito, Áquila e Priscila, e aqui ele está fazendo uma referência de Lucas. E em todo o livro de Atos, que também foi escrito pelo Lucas, tem várias passagens ele falando, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Então, falando muitas vezes na primeira pessoa. Então, nós viajamos para tal lugar, nós fomos para aquele outro lugar. No livro de Filemão, o Lucas também é chamado de cooperador. O Lucas, o Marcos também e outras pessoas
que eram cooperadores. Havia uma equipe missionária em que eles saíam fazendo missão por todo o território do Império Romano. O autor do Evangelho é o Lucas e o destinatário é um senhor chamado Teófilo. Vamos ter um texto, primeiro texto do Evangelho de Lucas. É muito importante esses primeiros versículos que diz. Vamos ler juntos. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha como é que é importante esse versículo. É as primeiras palavras do Evangelho. Muitas pessoas estão falando sobre Jesus, estão até escrevendo algumas coisas, alguns ditos, alguns episódios da vida de Jesus. Isso completamente normal, eles poderiam fazer. A mulher hemorrágica, o cego Bartimeu, o Zaqueu, eles todos poderiam falar daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram, do que aconteceu com eles. Então, o compromisso deles é com aqueles fatos que eles mesmo viram. Mas com os evangelistas é diferente. Eles têm um compromisso com toda a Escritura. Então, Deus os chamou, o Espírito Santo os inspirou para que eles escrevessem, narrassem, anunciassem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de acordo com toda a Escritura, em conformidade com toda a Escritura. Por isso que no meio dos Evangelhos nós lemos muitas vezes assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, assim. Então a vida de Jesus, o ministério de Jesus tem a ver com o Antigo Testamento, com toda a Escritura. E aqui nós temos o nosso quadro comparativo, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver o Lucas. É um homem perfeito. Os destinatários primários, o Mateus escreveu para uma comunidade judaica, o Marcos uma comunidade latina para os romanos e o Lucas para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito. O Marcos apresentou Jesus como um servo obediente, o Mateus, o rei que foi profetizado, que foi prometido. O Lucas, a palavra-chave é filho do homem. Jesus é esse filho do homem, o homem perfeito. Olha, os gregos valorizavam muito as virtudes humanas, as qualidades humanas, a beleza humana. E Jesus sendo apresentado como o homem perfeito para uma comunidade cristã, dentro do contexto de uma cultura grega, isso tinha tudo a ver. Por isso que ele escreve com essas palavras. Um fator preponderante para o Mateus eram os sermões, para comparar Jesus com o Moisés. O Marcos eram os milagres. Jesus está sempre fazendo alguma coisa, está sempre a serviço de Deus, está sempre servindo as pessoas. E aqui em Lucas as parábolas, porque Jesus era mestre. E os gregos valorizavam muito a sabedoria, a filosofia. E Jesus não veio da Grécia, não veio do berço dos filósofos. E muitas pessoas ficavam admiradas. Como ele tem essa sabedoria toda? De onde que vem todo esse conhecimento? Por isso Lucas está apresentando Jesus como homem perfeito. E essa sabedoria não vem da filosofia grega, mas vem de Deus, vem do alto, vem da parte de Deus. E é interessante aqui, esses três evangelhos, para os judeus, para os romanos e para os gregos. O Pilatos, quando Jesus estava na cruz, ele mandou fazer uma plaquinha, escrito uma frase, e essa frase estava escrita em 3 idiomas, em hebraico, em grego e latim, para os judeus,
para os gregos e para os romanos. Isso quer dizer que a igreja já nasceu num ambiente trilíngue. Eles já falavam 3 idiomas. Então, o evangelho sendo apresentado para essas 3 culturas. Aqui na nossa comunidade em São Paulo, nós também estamos aqui num ambiente trilíngue, né? Temos português, holandês, indonesianos. A gente quebra inglês, alemão, espanhol, italiano, né? Mas quer dizer que o evangelho é para ser pregado para todo mundo, para todas as nações, para todas as culturas. Assim que está escrito lá no livro de Apocalipse, a visão de João do Apocalipse. Ele viu no céu uma grande multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as culturas. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito, e isso mostrando o lado humano, a humanidade de Jesus. Não que os outros evangelhos não fizessem menção disso, mas ele gasta mais tempo, né, na sua maneira de escrever, de apresentar Jesus. E essa humanidade do Salvador para com as crianças, para com as mulheres, citando, né, a Isabel, a Maria Madalena, a Marta, as 2 irmãs, né, Marta e Maria, e tantas outras mulheres que são citados. E também a humanidade de Jesus para com os pobres, para com os necessitados, dando muito valor para aquelas pessoas que não eram dadas valor, que eram desvalorizadas na sociedade. Jesus está lá tocando naquelas pessoas, entrando na casa daquelas pessoas, convivendo com aquelas pessoas. E por fim, para com o pecador também, que é um necessitado, espiritualmente pobre e necessitado, e que precisa de Deus e do amor de Deus. Olha aqui o nosso mapa da Palestina, da Terra Santa. Não se esqueçam: Judéia, Samaria e Galiléia. Eu escolhi um texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Judéia, Galiléia no norte, Samaria aqui. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos capítulo 9. Capítulo 9 já trata da conversão do apóstolo Paulo, e logo no capítulo 11, 12, 13, o centro missionário deixa de ser Jerusalém e passa a ser a Antioquia. Mas aí é outra série de estudos, né? Nós vamos ver em outra oportunidade. Mas lembre-se sempre desse mapa. Todo crente precisa conhecer bem a geografia da Terra Santa, tá? Judéia, Samaria e a Galiléia. Esse aqui é um mapa do Mar da Galiléia, os acontecimentos, os fatos que aconteceram, né, que Jesus realizou lá na Galiléia. E a missão dos 4 evangelhos: Mateus enfatiza o discipulado, Marcos a pregação, e Lucas o testemunho, e o João o apacentar o rebanho, a igreja do Senhor. O evangelho de Lucas, uma ênfase no testemunho, por quê? Por causa desse versículo aqui, vamos terminar com ele. Vamos terminar, né, com eles. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele disse, Jesus dizendo, né, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Os apóstolos, os discípulos e toda a igreja tornaram-se testemunhas de que a Escritura se cumpriu na vida de Jesus. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Os livros do Novo é o cumprimento, é um registro do cumprimento
das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. E esse testemunho, esta pregação a todos os povos, a todas as nações, sempre será feito com base na Escritura, na Palavra de Deus. Por isso que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem a Escritura. A pregação não poderia ser do que eles achavam, né? Eu acho que foi isso, eu penso que foi assim, eu desconfio que foi daquele jeito. Não. O anúncio do Evangelho tornou-se a pregação da Escritura Sagrada por todo mundo. Está aqui o nosso globo, né? Nosso globinho, representando o mundo todo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos testemunhar a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento do Senhor. Olha, leia o Evangelho de Lucas, leia pelo menos umas 3 vezes, né? Para você ter uma compreensão melhor do que Jesus queria dizer e as diferenças entre os 4 evangelhos. Vamos ficar por aqui? Olha, lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Reformada de São Paulo. Também pode acessar a nossa página no Instagram e também no Facebook. Tá? Até a próxima quarta-feira, vamos estudar o Evangelho de João e encerrar, então, esta série de missões nos Evangelhos. Boa noite, boa semana, até lá!